Ninguém é santo na internet, inclusive os sites. Vamos dar uma olhada em como se proteger de eles ficarem sabendo o que tu estás fazendo. Fala galera, aqui é Francisco e hoje a gente vai dar uma olhada em... Tem um projeto para o Raspberry Pi chamado Pi-hole. Esse daqui é um Raspberry Pi. No futuro eu vou fazer alguns vídeos a respeito disso daqui, eu tenho uns projetos legais para fazer. Mas originalmente o projeto do Pi-hole nasceu para instalar num Raspberry Pi. Ele é super leve, é super fácil de instalar e ele tem por objetivo criar uma lista de sites que vai ser bloqueado através da utilização de DNS. DNS é o servidor de nomes da internet. Então a gente digita um site, por exemplo, www.youtube.com. O nosso browser vai solicitar para o servidor de DNS que está registrado no nosso computador onde fica youtube.com. E esse servidor, se não souber, vai perguntar para o servidor atrás dele e assim por diante até que chegue para a gente o servidor youtube.com tem tal IP. Beleza. Como que a gente vai fazer? O Pi-hole ele vai entrar sendo esse servidor. Então a gente vai entrar, vai perguntar para esse servidor e o nosso servidor de nomes dentro do Raspberry Pi, ou no nosso caso virtualizado pelo Proxmox, vai fazer o controle e vai guardar o cachê desses servidores. E aí a gente acaba não precisando ir até o provedor de internet ou registrar o DNS do Google ou do Cloudflare, né, o 8.8.8.8 ou 1.1.1.1. E até aí é muito bom. Quando ele faz essa pergunta, ele vai receber uma resposta, aí ele vai testar em relação à lista de sites que são bloqueados, e aí ele vai permitir ou não o acesso. Nós vamos um passo adiante disso daí, nós vamos instalar o nosso próprio servidor recursivo de nomes. Então, esse servidor recursivo, utilizando o Unbound, ele vai fazer a pergunta para a raiz da internet. E com isso a gente não vai ser registrado, a gente não vai ser rastreado por nem Google, nem Facebook, nem ninguém, porque todos os requests de páginas vão para a raiz da internet e aí a gente faz o cachê no nosso próprio servidor de nomes. Então vamos começar fazendo a instalação de um Linux Container dentro do Proxmox. E aí, a partir disso daí, a gente vai instalar o Raspberry Pi, depois a gente instala o Unbound, e aí a gente faz alguns testes para ver como que ele bloqueia os sites. Primeiro passo aí no nosso servidor de Proxmox, criar um Linux Container. Eu escolhi um Linux Container porque ele é muito leve. Pode instalar no Raspberry Pi, pode instalar no Docker, pode instalar no próprio Linux, dá para instalar no Synology, dá para instalar no TrueNAS, dá para instalar em qualquer lugar, é super leve e é super interessante. Vamos agora entrar no PVE, então a gente clica no Node, a gente vai aqui no nosso Drive, onde a gente guarda os nossos CT templates, que são os container templates. A gente tem as nossas imagens de ISO e tem o CT template. Mesmo processo que o ISO, vem aqui em templates, procura o template que quer. Então aqui tem vários servidores prontos que o próprio Proxmox já tem. Então no nosso caso a gente vai precisar do Ubuntu. Eu já baixei ele, mas ele tem aqui várias versões do Ubuntu. Eu baixei essa 22.10. Já fiz o download, então ele já está aqui. Ah, não, aqui tem um 22.04. Vamos fazer o download do novo, então. Então a gente vai no template, Ubuntu. A gente tem aqui 22.04, 22.10. Então a gente vai acompanhar o download dele em tempo real. Vamos ver como que está a minha internet hoje. Então, como dá para ver, o container tem 124 megas, ele é super leve. A instalação do Linux acaba tendo aí os seus, sei lá, acho que são 600 megas, 1 giga, alguma coisa assim. Mas assim que ele acabar de baixar, a gente volta.
Bom, demorou um pouquinho para fazer o download, mas a gente está aqui com a última versão do container aqui para o Ubuntu. Então vamos continuar. Agora, para fazer a instalação é simples. Create container. Pode ser 101, hostname a gente vai chamar de Pi-hole WYT. Password, vamos colocar um password difícil. O template, a gente acabou de fazer o download, então a gente vai aqui de Ubuntu 22.10. O disco, se olhar no site aqui de instalação do Pi-hole, a necessidade acho que são 2 GB, mas 4 GB é mais que suficiente. Quer ver? Pré-requisitos. Mínimo 2 GB, 4 GB recomendados e 512 de memória. Então a gente vai colocar 4 GB. O storage a gente vai instalar no Virtual Machine. Não precisa de nenhum desses. CPU a gente só precisa de um core. Memória 512 tá bom. Network, vamos colocar ele no bridge do LAN. IP é bom dar um IP estático. Vamos dar 10.0.66/24. Next, DNS mesmo que o host. Next, confirmar. A gente inicia depois. Finish. Beleza, ele vai extrair. Tá pronto. Agora a gente começa, a gente vai até ele, 101. Entra no console e inicia. No que ele vai iniciar, é super rápido, ele já vai direto aqui pro login. A gente coloca aqui, entra como root mesmo. Vamos dar um apt update. Ele vai dar uma olhada aqui nos repositórios. 23. Nossa, mano. Beleza. Agora a gente pode começar a instalação. A instalação é simples. Eu aconselho sempre seguir, pode acompanhar pelo vídeo, mas eu aconselho sempre usar o site, porque às vezes muda o script ou muda a localização das coisas. Então é interessante a gente dar uma olhada sempre. Não temos o curl. Vamos instalar o curl. Vai instalar as bibliotecas. Beleza, vamos rodar de novo. Agora a instalação. Ok. Continuar. Aqui a gente vai acabar mudando depois da instalação, mas pode colocar qualquer um. Ele vai colocar esse Steven Black's Unified Host List. Ok. A gente precisa do admin interface. Vamos colocar o PHP módulo. Query login sim. Eu gosto de fazer isso. Se quiser, não loga nada, faz tudo anônimo, mas eu gosto de saber para poder olhar certinho o que ele tá. Eu gosto de colocar as regras, porque daí eu consigo ver qual é o servidor que está indo, qual é todas as informações que precisa. Beleza, a gente tá aqui, esse é o IP que a gente vai olhar, e aí esse daqui é o password. Não precisa guardar o password, a gente vai dar um OK, aí a gente vai dar um Pi-hole -A, -P, -A é para tarefas administrativas e o -P para password. E aí a gente coloca um password novo.
Beleza. Bom, a gente acabou a instalação dele, a configuração tem que fazer na página, mas a próxima coisa que a gente faz é instalar o Unbound. Então esse Unbound é o que vai fazer o serviço de nomes para a gente. Aqui ele explica o que é um servidor recursivo, é bem interessante. Dá para traduzir no Google, mas é bem legal. Mas vamos seguir aqui. Para fazer a instalação, a gente instala. Eu não preciso do sudo que eu estou rodando como root. Então a gente faz o install Unbound. Então vamos aqui instalar. Beleza, depois da gente instalar, a gente tem que fazer a instalação do root.hints, que é a árvore principal da estrutura da internet. Isso a gente faz através disso daqui. Dá para clicar nesse botão. Aí agora a gente vem aqui, paste. Ele vai baixar. Esses daqui são todos os servidores. Então, beleza. Vamos ver o que mais que a gente precisa fazer. Agora a gente vai configurar o Unbound. Para configurar o Unbound, a gente tem que criar esse arquivo. Então, para criar esse arquivo, vamos aqui. Vamos usar o nano. Agora aqui ele tem uma... Como dá para ver, ele cria na interface localhost nessa porta 5335, que é a porta que vai funcionar o nosso serviço de DNS recursivo. A porta 53 é a porta de servidor de nomes do Pi-hole, então a gente não pode colocar na mesma porta, porque a gente só pode ter um serviço por porta. Beleza, a gente copia tudo, vamos aqui. Um paste, ele traz todas as informações já. Não precisa mudar nada. Ctrl A para salvar, Ctrl X para sair. E agora a gente dá um service unbound restart, copy. A gente pode dar um service unbound status. Ele está ativo e rodando, enabled, tudo beleza. Fechou. Agora o próximo passo é a gente dar um dig, ver se ele funciona. Vamos ver. Test. Ele conseguiu, deu certo. Dig Ubuntu, header, tudo beleza. Quase um segundo. Isso é uma coisa interessante. No começo vai demorar um pouco mais para acessar os sites, porque ao invés da gente ir para o servidor de nomes do nosso provedor ou do Google ou qualquer outro, ele vai acabar precisar o nosso servidor de nomes e até a raiz da internet para poder descobrir qual é o site que a gente está perguntando. Então, no começo da utilização do Pi-hole, ele vai ser um pouquinho mais lento. Mas à medida que vai funcionando, ele vai acabar ficando mais rápido. Show! Vamos ver o que mais que falta. Agora ele vai configurar o Pi-hole. Para configurar o Pi-hole, a gente vai no 10.0.0.66, que foi o que a gente colocou. Tem que ir na administração, coloca o password. Essa é a cara do Pi-hole. Já dá para ver que aquela lista que a gente colocou na instalação tem 162 mil domínios que são bloqueados. Agora, para configurar ele, a gente tem que ir aqui em Settings, a gente vai no DNS. Hoje a gente está com o Upstream DNS Server, a gente não vai utilizar ele, então a gente deseleciona. Vamos colocar aqui o 127.0.0.1 sustenido 5335. Agora salva e ele vai estar funcionando já. Beleza, DNS settings have been updated using one DNS. É isso aí. Próximo passo é aumentar a lista
de bloqueios de propagandas. Tem um site muito bom chamado firebug.net, exatamente. Esse site daqui ele traz listas suspeitas, listas de propaganda, e os verdes com check são curadas, são listas que o pessoal confia, então ele não vai bloquear muito da internet normal, ele vai mais bloquear a safadeza. Então, principalmente nessa parte de telemetria aqui é interessante, e tem alguns outros, se for na internet pesquisar, esses daqui são os que eu uso no meu servidor normal. Então a gente pode adicionar eles indo aqui no Add Lists, e aí agora URL separada, URL, então dá pra gente colocar todos ao mesmo tempo. Aí a gente pode adicionar aqui as várias listas, como essas listas aqui do Firebug, é só simplesmente selecionar, copiar, colar aqui no Pi-hole. Eu coloquei a lista já dos meus principais, separadas com espaço. Aí a gente só adiciona. Ignore um duplicado, beleza. Aí ele tem aqui 4 listas novas, tá aqui embaixo. Aí a gente só vai em Add Lists, Tools, Update Gravity, Update. Aí ele vai fazer já o download e o update de todas as listas de bloqueio. Então originalmente a gente está com 167 mil, eu acho. Depois que ele baixar esses domínios, vai para uns 200 mil, alguma coisa assim. Beleza, sucesso. E agora a gente tem 220 mil. Vou configurar o meu Edge aqui para usar um servidor de DNS qualquer. Beleza. Então eu vou dar um exemplo agora, eu rodando aqui o DNS próprio da Microsoft para entrar nos sites. Então eu entro na CNN, tu vai ter propaganda do Bold Texas Flavor. Tu vai ter aqui no site da MSN da Microsoft, vai ter propaganda aqui, vai ter propaganda dos lados, outra propaganda aqui, é um desespero de propaganda. Agora se eu for aqui no meu Windows, vamos aqui no Windows, a gente vai aqui nas propriedades, vamos mudar o meu DNS. O meu DNS a gente vai colocar 10.0.0.66. Então, anteriormente, já teve 14 queries, 16 queries, e ele vai começar, se a gente for aqui em Tools, Tail Pylog, ele vai mostrar todos os queries que estão acontecendo. Então ele já está começando o próprio sistema aí. Agora, se eu for aqui, né, e mudar a minha configuração de DNS, então a gente vai em Settings, DNS, aí aqui eu tiro, eu uso o atual. Use Secure, não, a gente tira isso daqui e a gente vai utilizar o próprio do sistema. Então vamos ver se ele funciona já. Então, por exemplo, isso é o que ele acontece, ó. Ele vai fazer um query, googlesyndication.com, e ele vê, opa, não é um site bom. E aí ele vai retornar com 0000, que é um IP de nada. E com isso, se a gente entrar nos sites agora, ele ainda está mostrando essa propaganda. Vamos ver se olhar o site do MSN, ele está vazio. Não tem mais a propaganda em cima, no meio. Ainda vai ter algumas propagandas dentro, mas entre esses blocos também não tem mais propaganda. Então ele simplesmente desaparece com todas as propagandas. O site da CNN está teimoso aqui, mas vamos ver se eu dou um Ctrl F5. Ele deve bloquear as coisas já. Vamos ver. Se eu dou um Ctrl F5, ele vai forçar
todo o... E aí a gente consegue acompanhar aqui, ó, dentro do CNN, ó, já bloqueou aqui, Optimize Gently, um monte de usability, a quantidade de coisa que bloqueia dos sites principais. E não só bloqueio de propaganda, ele bloqueia também o rastreamento. Então, como que os sites sabem que tu estás utilizando, vou procurar por alguma coisa para comprar e a propaganda simplesmente aparece e não se sabe por quê? Esse é um dos motivos. Então, se eu entrar agora aqui no site, não tem mais as propagandas. Elas ainda aparecem de vez em quando, mas de qualquer forma, o rastreamento diminui bastante. E também ajuda um pouco no YouTube. Várias propagandas do YouTube saem, mas o YouTube agora achou jeitos diferentes de colocar propaganda no meio dos vídeos. Então ainda é chato, mas já tira boa parte das propagandas. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de dar like, se inscrever. A próxima série que eu vou fazer vão ser o Ultimate Media Server, todo em Docker, dentro, todo virtualizado. Vai ser uma coisa muito legal. Eu acabei de escrever ele semana passada, já fiz o primeiro teste dele rodando e vai ficar muito bom. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostem dos próximos também. Valeu e até a próxima. Tchau!